Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje domingo, 5 de março de 2023, já próximo das 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado aos novos inscritos e também aos antigos, A você que divulga, a você que compartilha, você que dá o like quando assiste os meus vídeos. Faça este trabalho, porque nós precisamos alcançar os nossos irmãos, os filhos da livre, que ainda estão aprisionados dentro do sistema religioso, com fardos sobre os ombros, sendo guiados por cegos. A minha maior preocupação é que os nossos irmãos possam viver a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus enquanto eles viverem aqui na terra. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, mas eles não conseguem enxergar isto, porque a religião não permite. A religião faz com que os seus olhos fiquem fechados, a mente atrofiada, o véu sobre o rosto. Então essa é a nossa preocupação com os nossos queridos irmãos. Eu quero ler no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. O tema de hoje é: qual o verdadeiro batismo? Eu estava assistindo um vídeo na internet de um irmão, acho que o nome dele é Carlos Reiner, e eu já o conhecia assim das redes sociais, mas eu não sabia que ele era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E nesse vídeo, ele fala de que a Igreja Cristã do Brasil, ela rebatiza, foi o termo que ele usou. Ou seja, quando alguém vem de uma outra denominação evangélica para a Congregação Cristã do Brasil, então eles fazem um novo batismo. E ele procurou fundamentar nas escrituras, explicar que eles estão corretos em fazer isto, porque os que foram batizados nas outras denominações foram batizados por homens que não conhecem a palavra, não conhecem a sã doutrina, e assim sendo, eles não têm com que efetuar esses batismos. E uma vez efetuado esses batismos, eles não têm validade. E ele, então, procura dizer que o verdadeiro batismo é o batismo nas águas, por imersão. E que a Igreja Congregação Cristã do Brasil faz isso de forma correta. Eu pude perceber nas entrelinhas que todas as demais denominações, elas não fazem isso tão corretamente quanto a Igreja Cristã do Brasil. Mas vamos lá. Qual o verdadeiro batismo? Aqui no capítulo 6, vou ler do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lógico que aqui o apóstolo ele está se dirigindo aos judeus, aos irmãos que haviam deixado, abandonado todos os rudimentos da lei.
mas que alguns deles ainda continuavam cumprindo a lei. E então, o apóstolo Paulo diz: como ainda viveremos nele, se uma vez que pecado era transgressão da lei, e todos quanto transgrediram a lei, isso os judeus, então eles estavam debaixo do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim, Gálatas 3:23, ou Romano 3:23, salvo engano, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele estava se referindo a todos aqueles judeus que estavam debaixo da lei, que todos eles haviam pecado. E assim sendo, eles estavam destituídos e careciam da glória de Deus. Então Paulo diz assim, como ainda permanecer nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu de dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a pergunta é, o batismo que foi feito pelo sangue que ele verteu na cruz, esse é o batismo certo, correto? Ou é o batismo realizado pelas religiões evangélicas, principalmente, nas águas de um rio, nas cachoeiras, numa piscina, em um tanque, ou em qualquer outro lugar que haja água emergindo as pessoas? Qual é o batismo verdadeiro, correto? Devemos continuar ignorando que fomos batizados na sua morte? Pois é isso que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aqui aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 3 e 4. Ele também, o apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz assim, um só batismo. E qual é esse batismo que Paulo, ele menciona? É o batismo na cruz. Quando nós fomos sepultados com ele, por ocasião do derramamento do sangue. O apóstolo da graça, então ele fala desse batismo. Mas a religião diz que Jesus se batizou no Rio Jordão. E pelo fato de Jesus ter sido batizado, todos também devem ser batizados. Ele simplesmente, o Cristo Nazareno, ele veio cumprir a lei. Então ele fez isso. Os judeus tinham que se batizar. Todos os judeus. Porque eles estavam debaixo da maldição da lei. Eles eram transgressores da lei. E então todos eram o quê? Pecadores. E precisavam então de passar por esse batismo. Jesus Nazareno, como humano que era, ele se batizou, não para arrependimentos de pecado, porque ele não era transgressor da lei, ele foi o único que pôde cumprir toda a lei na sua íntegra. Mas então por que ele se batizou? Ele se batizou porque ele disse, eu vim para cumprir a lei. E ele tinha que então cumprir a lei em toda a sua totalidade. Essa é a diferença dos demais que se batizaram
para o Cristo Nazareno, que também se batizou nas águas do Rio Jordão. Aliás, queridos, dentro dessas sinagogas, eles continuam na prática, nos rudimentos da lei de Moisés. Como diz o marido da religião, o esposo da religião, a lei de Moisés. E os religiosos continuam casados com a lei de Moisés. Paulo, o apóstolo da graça, que recebeu toda a revelação através do Cristo ressuscitado, quando ele faz a comparação da morte para a lei e a vida para o Espírito, ele faz esta comparação da morte para a lei e a vida para o Espírito. Ele, quando escreve aqui aos Romanos, no capítulo 7, olha o que ele diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Mas não é assim que acontece dentro desses lugares. Eles continuam ainda seguindo o Cristo Nazareno. Eles continuam ainda vivendo debaixo da prática da lei, dos rudimentos da lei de Moisés, fazendo, segundo eles, uma tal obra esta que nunca termina, que nunca acaba, quando na verdade o Cristo Nazareno morreu, mas ressuscitou. Uma vez que ele morre, depois de cumprir toda a lei, eles estavam livres. É isto que o apóstolo Paulo procura mostrar, livre, para que pudessem viver uma liberdade no outro, no Cristo ressuscitado, naquele que ressuscitou de dentre os mortos, que está vivo e vivo para todo o sempre. O Cristo ressurreto, que é Espírito, que é Deus, e habita no nosso espírito, e testifica que nós somos seus filhos. Prosseguindo, ainda, ele diz: quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Paulo, ele era também um judeu, praticante do judaísmo. Ele também precisou romper com a velha aliança, sair de debaixo da lei de Moisés. E ele assim o fez quando teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Assim sendo, ele foi separado pelo Cristo ressurreto e sendo revelado a ele o evangelho da graça de Deus, para que esse evangelho da graça de Deus alcançasse também os gentios, os estrangeiros que estavam separados da comunidade de Israel. Mas agora estamos livres da lei, dizia Paulo, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. O que é a lei? Eles estavam debaixo da lei, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Sim, em espírito e não na velhice da lei.
o ministério hoje é do Espírito. Os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. A graça mostra que nós não temos nenhum homem como Senhor, como líderes espiritual, que nós que estamos livres, libertos, que vivemos nessa liberdade, não vivemos debaixo de autoridades espiritual de homem algum, a não ser debaixo da autoridade espiritual do próprio Espírito Santo de Deus. Então Paulo, continuando no versículo 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ele faz aqui, nesses versículos que li, uma comparação do casamento. E é interessante que os religiosos, eles interpretam isso aqui de forma literal. E começam até querer doutrinar os membros dessas sinagogas quanto ao casamento de um homem com uma mulher, como se isso que aqui está escrito por Paulo tenha a ver com o que eles ensinam, com o que eles dizem. Paulo apenas faz uma comparação com o casamento. Paulo diz assim: agora vocês estão livres para servir a Deus, não da maneira antiga. Que maneira antiga é esta que Paulo fala? Debaixo da lei. Então Paulo faz apenas uma comparação. Isso aqui que está escrito no capítulo 7 é a lei e a graça, a velha aliança e a nova aliança. Paulo estava preocupado com os irmãos que continuavam debaixo da lei, retido na lei, submetido a ela. Essa era a preocupação de Paulo. Então Paulo os alerta: vocês estão livres e devem viver essa liberdade, mas de maneira nova. Que maneira nova é essa? Dirigidos pelo Espírito Santo. É o que eles ainda não entenderam. Preferem continuar dentro desses lugares, vivendo uma vida como ovelhas de servo, ao invés de viver uma vida como filhos de Deus e tendo o Espírito Santo na frente, na condução da vida de cada um deles, obedecendo ao Espírito Santo. Então, eles ensinam dentro desses lugares a prática, as obras de Moisés, assim como eram na lei, assim como nos dias de Nazareno, os escribas e os fariseus. Não todas as leis, esses que hoje ainda vivem debaixo dela nessas sinagogas, mas aquelas que lhe convêm. O dízimo, por exemplo, que convém, então eles cumprem. Sacrifícios, né, de pagar o preço, propósito. Utilizam ainda das coisas velhas. Isso implica que eles, dentro desses lugares, estão apegados ao marido da religião. Quem é o marido da religião? A lei de Moisés. Praticando ainda essas coisas que não morreram. Eles não morreram. Continuam apegados a todas essas coisas. O batismo que eles acreditam é o da imersão dos tanques, dos rios. Quando Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4, ele fala que fomos sepultados com ele
Olha o que diz o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É disso que ele fala. Então, essas pessoas que dentro desses lugares ainda vivem nessas práticas, ainda vivem com a lei de Moisés, eles não estão livres, não estão divorciados, não estão separados para viver com o Cristo ressuscitado, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 3 e 4, eles continuam presos, retidos, debaixo da lei, cumprindo a lei, fazendo obras, tentando com isto querer agradar a Deus, quando todas essas coisas ficaram para trás, cessaram, terminaram. Hoje é vida e vida no Espírito. Se você perguntar a eles se eles estão na graça, claro que eles vão dizer que estão. Eles dizem que estão na graça. Como eles estão na graça, se nessas sinagogas eles comem pão e bebem suco? Como eles estão na graça, se dentro dessa sinagoga eles ainda batizam em águas? Como eles estão na graça, se eles ainda pedem dízimos? Como eles estão na graça, se eles ainda vivem dentro desses lugares, nas práticas de muitas outras coisas da lei? Então, não é graça. Estão na aliança firmada com a lei de Moisés. Tudo isso fazia parte da lei mosaica. Pertencia à velha aliança. E o Cristo Nazareno, ele disse, tetelestai, está tudo consumado. A graça diz, olha aqui Gálatas capítulo 4, versículo 9. O apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo chama essas coisas de rudimentos fracos e pobres, que de novo essa gente continua servindo. Então, se eles continuam fazendo essas coisas, eles ainda não morreram. Eles precisam morrer, tomar posse, crer no que Paulo diz aqui, no capítulo 6, no versículo 4. Tomar posse no batismo espiritual ocorrido no madeiro para viver o ressuscitado. É esse o batismo, o espiritual. Lá no madeiro, quando ele derramou seu sangue. É nesse que nós devemos crer, porque este é o verdadeiro batismo. Já fomos batizados e sepultados com ele. Para o testamento, queridos, ter validade, o testador tem que morrer. E foi isso que aconteceu. Ele morreu. Então, o que eles hoje chamam de novo era histórico. História de Jesus de Nazaré. Eles chamam de evangelho. Mas era a história. Então nós, que hoje temos a nossa mente aberta, ativada, o véu já não está mais sobre o nosso rosto, nós vivemos de fé em fé e cremos nesse batismo espiritual que foi realizado por ele quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então nós, que éramos gentios estrangeiros, que não tínhamos nada a ver com a lei de Moisés, mas nós tomamos posse de toda essa revelação do Evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado deu a Paulo para que nós fôssemos alcançados e fôssemos inseridos também nesse contexto. Então, quando eu leio
essa epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e tudo quanto está escrito no 3 e no 4, eu tomo posse. Porque eu ando por fé, eu vivo por fé. Eu tomo posse porque eu não sou mais carnal, não vivo mais na prática das obras da carne, não sou mais menino, criado com leite, mas me tornei adulto, me tornei espiritual e hoje sou alimentado com alimento sólido, com a palavra da verdade, que é a sã doutrina. Então é triste hoje a gente ver, ainda dentro desses lugares, as pessoas sendo batizadas por imersão em águas de cachoeira, em águas de tanque, em águas de rio, em águas de piscina, seja lá o que for. E com isto eles estão anulando o sacrifício que o Cristo fez ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Fomos sepultados com ele na sua morte. Esse sim é o verdadeiro batismo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Você que é da graça de Deus, que ainda não foi batizado em religião nenhuma, não faça isso, porque você já foi batizado nele por ocasião do derramamento do seu sangue, por ocasião da sua morte na cruz do Calvário. Esse é o batismo espiritual. Tome posse, porque é de fé em fé que nós andamos. E não por vista, cumprindo aquilo que essas pessoas determinam que as pessoas que lá estão devem cumprir e fazer. Buscando autojustiça, querendo se salvar quando na verdade já são salvos, pois são eleitos, filhos por adoção, propriedade exclusiva de Deus. Então esta é a palavra de hoje. Qual é o verdadeiro batismo? O verdadeiro batismo já foi realizado de uma vez por toda na cruz do Calvário. É o batismo espiritual. Esse sim é o nosso batismo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba, Pai. Termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.